em harmonia. E Jesus escolheu homens simples, portadores de virtudes e de defeitos, para que pudessem servir para nós de exemplo na busca do equilíbrio e do bom relacionamento. Nós vamos encontrar muitas vezes discussão entre os discípulos. Às vezes parece incrível, né? Conviviam com Jesus, estavam com Jesus o tempo inteiro, mas eram seres humanos, vivendo num planeta de provas, num planeta de expiação, a ponto de se questionarem quem era o maior entre eles, quem era o melhor entre eles. E certa feita eles vinham discutindo isso. Jesus não estava presente e eles discutiam: quem será o melhor, o maior entre nós? Quem será que o mestre vai colocar para comandar o grupo? E eles discutiam. E Jesus, com a clarividência perfeita, quando encontra com eles, a primeira pergunta: o que vocês vinham discutindo pelo caminho? E eles se envergonharam. Jesus diz: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser o Senhor, que seja o servidor de todos. Depois que Jesus parte, nós vamos encontrar uma situação muito difícil com os discípulos que ficaram para continuar a sua obra. Principalmente quando surge no cenário a figura de Paulo. Paulo surge depois de ter visto Jesus na entrada de Damasco e resolve pregar para todas as pessoas, sejam elas judeus ou gentios. E isso criou um atrito, porque Tiago, o filho de Alfeu, dizia que todos aqueles que fossem seguir a palavra do Cristo antes tinham que se tornar judeus. E Paulo dizia: não foi essa a ordem que eu recebi. Eu recebi a ordem para levar a palavra do Cristo a todas as pessoas. E aí a coisa precisou muita tolerância, precisou muito diálogo, para que, em vendo o ideal, a obra, o personalismo pudesse desaparecer em benefício da propagação da palavra de Jesus, da palavra de amor. E se com os discípulos for assim, porque conosco seria diferente. Se nós somos seres ainda em processo de evolução. Só que essa percepção que nós somos seres em evolução não deve servir de justificativa para os nossos atos equivocados. E pela falta de tolerância, de compaixão, de compreensão para com os nossos semelhantes. Para nós espíritas, ainda tem algo que nos chama mais atenção ainda. Nós sabemos que a reencarnação é um fato. E nós sabemos que os espíritos reencarnam no meio em que faliram. Eles reencarnam no meio em que caíram. Mas esse meio não é simplesmente o meio físico, a cidade. Não. Mas os atores, as pessoas que com o tempo, por atitudes equivocadas,
feriram a lei de Deus, e devem juntas se reabilitar. E este é um processo lento. Em determinado momento, Jesus diz: não pense que eu vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. E o pai estará contra o seu filho, e a mãe contra a sua filha, e vice-versa. E o homem terá em sua casa os seus inimigos. O homem terá em sua casa os seus inimigos. Nós necessitamos voltar a conviver com as pessoas que no passado nós prejudicamos ou por elas fomos prejudicados. É necessário o reorganizar. É necessário o reeducar para que possamos nos quitar com o passado, nesse processo de crescimento espiritual. E aí surge duas palavrinhas: tolerância e conivência. E a gente começa a pensar, porque nós temos uma tendência a misturar as coisas. Por exemplo, é muito comum nós confundirmos o ser que é pacífico e pacificador com o ser que é omisso. Às vezes o que parece que a pessoa que parece que ela é pacífica, na realidade não é pacífica. Na realidade é omissa. A falta de iniciativa faz com que ela se congele. E o que parece paz, na realidade, pode ser timidez, pode ser omissão. Porque se pode ser pacífico e pacificador sendo ativo, sendo transformador da sociedade. E nós temos um exemplo do século XX, Mahatma Gandhi. Ele foi extremamente pacífico e pacificador. Entretanto, ele consegue criar uma situação que fez com que o jugo da Grã-Bretanha saísse da Índia pela sua conduta de não violência. E certa feita perguntaram a ele, foram elogiar: Gandhi, você está de parabéns na sua luta contra a violência. E ele disse: há um equívoco. Eu não luto contra a violência. Eu luto a favor da paz, da promoção da paz. E por aquilo ele lutou, sofreu, preso várias vezes, apanhou muito, mas sem derramar uma gota de sangue dos outros, ele consegue a independência da Índia. E nós pensamos muitas vezes, o ato de tolerar, de aceitar o outro como ele é, não deve ser confundido por nós no ato de aceitar o erro. Jesus, ele era implacável em relação à hipocrisia, mas ele via nos hipócritas doentes. Jesus lutava com o que naquela época se chamava de pecado, mas ele era extremamente amoroso e carinhoso com o pecador. E muitas vezes nós falamos que estamos tolerando, quando na realidade nós estamos aceitando os equívocos.
Isso não deve acontecer. E aí vocês podem estar pensando, mas nós vamos atacar o outro? Nós vamos apontar o defeito do outro? Mas de que equívocos Cláudio Emanuel está falando? De quais equivocados Cláudio Emanuel está falando?